Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Sim, eu sei que andava desaparecida, mas não aconteceu nada de especial. Obrigada a todos aqueles que perguntaram, mas simplesmente a vida acontece. Hoje estou aqui então para vos falar dos meus livros preferidos de 2019, mas há uma série de coisas que eu devo dizer-vos. Uma delas é que eu em 2019 li muitos livros, mas assim um número a puxar para o exagerado, pelo menos tendo em conta o meu número habitual, mas isto deve-se a uma série de fatores. Tive mais tempo livre, houve uma altura em que passei a ver bem menos televisão, li muita banda desenhada e muitos livros lidos em 24 horas ou menos que isso, porque eram muito pequeninos, e daí dar um número quase pornográfico mesmo, absurdo, e eu nem vou dizer quantos é que foram, porque não quero passar a ideia de que a leitura deve ser feita em quantidade, mas sim em qualidade, desde que, pronto, nos desafiemos a vários níveis. Por isso nem vou fazer estatísticas, como fiz em anos anteriores, de quantos autores ou autoras, nacionalidades, etc. Embora eu tivesse esses dados se eu os quisesse, mas eu não quero entrar por aí este ano. A segunda coisa é que eu notei, do início do ano para o final, que os meus gostos foram-se aprimorando, digamos assim. Eu tornei-me bastante mais crítica, sobretudo porque li muito. Também porque acabei por conhecer ou me relacionar mais e melhor, isto soa assim um bocado mal, com algumas pessoas que leem bastante e que me trouxeram novas discussões, novas sugestões de leitura, uma série de coisas, e isso fez também com que eu fosse evoluindo. Este ano foi muito dispar. Como eu comecei não tem nada a ver com a forma como eu terminei, e por isso mesmo estas leituras, algumas delas, se fossem feitas daqui a uns anos, se calhar eu não gostaria tanto delas, não sei, mas a verdade é que em 2019 o que está aqui é aquilo que fazia sentido. Eu trouxe 18 livros. Sim, eu sei que é um número assim um bocadinho pouco habitual, porque normalmente é os 5, 10, múltiplos de 5 por aí, mas o que é que acontece? Eu decidi fazer esta lista da seguinte forma: peguei numa folha e escrevi todos os livros que me vieram à cabeça, que eu tinha certeza que tinha gostado muito ou que de alguma forma tinham mexido comigo ao longo deste ano, sem pensar em quantidades nem nada. E depois apercebi-me que conseguia dividir aqueles 18 em 3 grandes grupos, digamos assim, e que em cada grupo, curiosamente, cabiam 6 livros. Pronto. 666. Os supersticiosos façam com este número aquilo que quiserem, mas a verdade é que eu tenho aqui 6 livros de literatura nacional, 6 de banda desenhada e 6 de literatura internacional. Todos eles têm vídeo no canal, menos os 2 últimos que eu li mais para o final do ano, e eu nessa altura digo-vos quais são. Todos os outros vão ter link na caixa de descrição, como seria de esperar, e vou tentar não falar muito, porque senão o vídeo ficaria gigante. Só uma parte, eu já gravei este vídeo antes e ele tinha 45 minutos, portanto, se eu não falar muito, vão ver o link na caixa de descrição, porque realmente não dava para falar por aí além. Só mais um detalhe: estes livros, dentro de grupos de categorias, digamos assim, estão pela ordem que eu os li, não necessariamente, aliás, não estão de todo por ordem de preferência. Por isso, sem mais demoras, literatura nacional: O Retorno, da Dulce Maria Cardoso, um livro sobre os retornados, um tema sobre o qual eu ainda não tinha lido nada até então, li-o logo no início do ano, gostei bastante, já tenho ali outro livro da autora para ler entretanto, já tenho uma leitura conjunta marcada, aliás, e na altura gostei muito da escrita, gostei muito do narrador. Pronto, sei que não é um livro consensual, principalmente até pela questão da pessoa que o narra, pela linguagem, mas mesmo assim eu gostei muito e acho que é um tema que vale a pena explorarem, se não com este livro, com outro. Maria Judite Carvalho, com o primeiro volume das obras completas, uma coleção de 6 volumes, que está a ser, aliás, já foi editada pela Minotauro. Eu li o primeiro em maio e, entretanto, a Emma ofereceu-me o segundo, a mim e ela própria, e eu ofereci o terceiro a mim própria e ela. Né? Grandes mentes pensam de forma semelhante, costumam dizer. O livro das obras completas da Maria Judite Carvalho tem vários contos, nós gostamos de todos. Normalmente nos livros de contos há contos que uma pessoa torce o nariz. Aqui não torcemos o nariz a nenhum, simplesmente não achamos que fossem todos brilhantes, mas os outros eram bastante razoáveis. E a escrita é belíssima, aliás. O terceiro livro, Ernestina, José Rendes de Carvalho, um livro que eu nunca pensei ler, também nunca pensei gostar dele, muito menos a este ponto. Se lembram, foi um livro que eu li da biblioteca e fui a correr comprá-lo e passar os post-its de um livro para o outro. Enfim, manias.
Esta Ernestina é assim algo enigmática, é um livro passado num Portugal rural, ele passa-se a norte do país, mas eu diria que é transversal a várias áreas geográficas. E não sei se tenho vontade, entretanto, de ler, já tive, mas acho que, entretanto, perdi a vontade de ler mais alguma coisa do Rancho de Carvalho, sobretudo as primeiras obras, porque não sei se vou gostar delas. Pelo que já ouvi dizer, as primeiras, se calhar, não me vão agradar muito. Mas, enfim, talvez um dia eu passe por elas. Maria Teresa Horta, com A Paixão segundo Constança H. Um livro que também li da biblioteca e depois também fui comprar para mim. Muito perturbador. Uma história de paixão barra obsessão, uma coisa doentia, é mesmo uma paixão solapada, desmedida, descontrolada, e que a Maria Teresa Horta passa para o leitor de forma muito interessante, uma questão também da sexualidade feminina, da descoberta do corpo. Gostei muito. Um outro livro que eu contava gostar, mas não contava colocá-lo nesta lista, curiosamente, ele veio-me à memória e eu pensei sim, ele tem de estar lá porque foi muito fora da minha zona de conforto. No início eu estava com alguma dificuldade em ler estas falsas memórias de Manuel Luz, da Marlene Ferraz, também é da Minotauro, Grupo Almedina. Mas esta história de Manuel Luz, um menino que se divide entre o pai floreiro e um amigo da família que era livreiro, este contraste entre o trabalho mais manual e o trabalho dito intelectual é um livro muito interessante. A escrita, confesso que me custou entrar no início, mas depois percebi, consegui encaixar-me nesta narrativa da Marlene Ferraz. É um estilo muito próprio. A história, como eu me lembro de ter dito no vídeo até na altura, se eu vos contar parece uma coisa quase de telenovela, mas a forma como está construída não é nada... como é que eu ia dizer, assim, pindérica, muito pelo contrário, mesmo que flor na capa e tudo vos possa fazer parecer que sim, de todo não é nada disso. É um livro muitíssimo interessante, muitíssimo bem escrito, mas não é para toda a gente. E por falar em livros que não são para toda a gente, tenho aqui então o Quando Servi Gil Vicente, um livro do João Reis, é o quarto que leio do autor, hei de fazer-vos também vídeo sobre ele. Como o próprio título indica, o livro é narrado por uma pessoa que serve o Gil Vicente. É, portanto, um narrador muito do seu tempo e é uma característica comum ao João Reis, e que eu acho que ele até se excedeu em relação aos outros livros, é que tem um narrador muito bem construído, e este, por ser numa época em específico, poderia ter mais falhas e na realidade não as tem. Outra característica comum ao autor, e por isso também é que eu acho que nem toda a gente vai apreciar, é que o João Reis tem um sarcasmo, assim, um humor muito apurado, mas que nem toda a gente aprecia, se calhar nem toda a gente entende, e às vezes as pessoas sentem-se melindradas com coisas que não são para se sentirem melindradas. Portanto, qualquer livro do autor, se forem lê-los, tenham assim atenção, é que não é para pessoas que se ofendem com coisa nenhuma. No que toca à banda desenhada, este foi um ano em que eu li imensas. Eu li, então, novelas gráficas, foi assim uma quantidade, lá está, bastante grande, bastante considerável. Arruinei a minha carteira, como devem imaginar, mas li coisas muito, muito boas. E estes 6 títulos que estão aqui foram títulos que me surgiram assim de imediato. Eu coloquei estes 6 e não pensei mais no assunto. Um dos melhores livros de banda desenhada que eu já li, mas isto também não é consensual, Foi Assim a Guerra das Trincheiras, do Tardi, um livro que fala precisamente da Guerra das Trincheiras, e que, porque é que muita gente o adora e muita gente não gosta tanto? Porque é um livro visceral, literal e figurativamente visceral. E por isso mesmo, por ter uma história e uma arte tão cruas, acaba por ferir suscetibilidades. E por isso mesmo aqui eu adorei e achei esta arte fantástica e recomendo muito este livro, tanto que já o ofereci mais do que uma vez. Um outro livro, ainda menos consensual que o livro do Tardi, e este eu acho que é um dos melhores títulos que a Louvre já teve. Desta vez é um livro que é da Davir, o Habibi, do Craig Thompson. Sim, eu acabei por comprar o meu exemplar. Eu tinha-vos dito que eu e a Emma íamos fazer uma espécie de mielheiro para o comprarmos, e isso aconteceu, tanto que o meu exemplar está aqui lindo e maravilhoso. Mas este livro, a arte é indiscutível, acho que é muito bonita, muito detalhada, para quem gosta de arte a preto e branco. O Craig Thompson faz assim uma arte, isto nem é nada, isto é um padrão, de um detalhe riquíssimo, e esta história é
uma espécie de... Como é que eu ia dizer isto? Quando estava a ler este livro, a minha mãe dizia-me que parecia que eu estava a ler a Bíblia. E é quase isso. Isto é uma mistura de livros religiosos com as Mil e Uma Noites, que eu não li, mas que vou ler agora em 2020. São histórias dentro de histórias, com duas personagens principais muito fortes, um rapaz e uma rapariga. Um relacionamento muito bonito, muito forte e uma história, no fundo, muito profunda, mas lá está, como é algo complexa e extensa, é uma banda desenhada muito grande, pelo menos tendo em conta aquelas que eu tenho lido e visto por aqui habitualmente, há gente que acaba por não apreciar assim tanto. Portanto, eu acho que não é um livro para todas as sensibilidades, lá está, mas isto quase nenhum dos que está aqui mas pronto. Por falar num livro que também requer alguma sensibilidade, mas que eu acho que este tema foi muitíssimo bem retratado aqui, tenho O Azul é uma Cor Quente. É um livro da Arte Autor que deu origem ao filme A Vida da Adele. É um filme, lá está, cinema europeu. Eu vi o filme, mas não gostei tanto porque é um filme muito longo e eu não aprecio filmes com ritmo muito lento. Mas é um livro que retrata a relação de duas raparigas. Expõe bastante até a questão da intimidade entre elas, mas não faz isto de forma a roçar o... Como é que eu ia dizer? Não roça o mau gosto, nem nada do género. É uma história de amor muito bonita entre duas pessoas do mesmo sexo. Poderia não ser, podia ser entre heterossexuais, mas o livro retrata uma história muito bonita, muito profunda e triste ao mesmo tempo, mas que eu acho que vale bem a pena. E se muitas vezes nas bandas desenhadas usam a questão do preto e branco, para fazer aqui algum contraste, nesta, como se calhar conseguem imaginar, o que faz esse contraste é volta e meia um ou outro apontamento em tons de azul. Por isso também é uma banda desenhada que eu recomendo muito. Também da Arte Autor, e esta foi talvez a que me deu mais prazer ler, porque a história é toda ela um encanto. É o Verões Felizes. Este volume ainda só tem os dois primeiros álbuns, que é o Rumo ao Sul e a Calheta. Agora em 2020 vão publicar os seguintes. E este livro conta no fundo vários verões da mesma família, pai, mãe e, salvo erro, 4 filhos, a bordo da sua 4L. E é uma história que podia ser a história de qualquer um de nós, embora seja muito focada numa determinada época e num determinado contexto geográfico. Há aqui detalhes que são detalhes do verão de qualquer um de nós. É um pai que é muito pai, como eu costumo dizer, e as expressões faciais desta arte são qualquer coisa. Percebe-se quando eles estão a fazer birra, quando estão contentes, quando... tudo. É mesmo muito, muito bonito. A história está dividida em diferentes anos, ou seja, o verão de diferentes alturas, mas não é contada necessariamente por ordem cronológica. É uma arte assim colorida, fofinha, é um livro descontraído, mas ao mesmo tempo tem assim aqui alguma emotividade, e ainda por cima eu li-o antes de ir de férias, portanto foi assim aquela leitura que eu precisava no dia em que eu precisava. Mas aliás, isto aconteceu com vários livros este ano, não foi só com esse, parecia que eu fazia de propósito. Uma banda desenhada que infelizmente não é muito conhecida, mas eu acho que devia, é o Afirma Pereira, da Gifloy. É uma adaptação para a novela gráfica de um romance do António Tabucchi. Curiosamente eu gostei mais da banda desenhada. Por norma eu gosto mais do livro original, mas neste caso eu preferi a banda desenhada. Para já adorei este Pereira aqui retratado. O Pereira é um jornalista da área cultural no tempo do Estado Novo, e ele ficou viúvo e entretanto pronto, está ali a ultrapassar a questão da solidão. E há aqui uma espécie de uma... não sei se é uma metáfora, mas há aqui um conceito típico da obra do António Tabucchi, que na banda desenhada eu acho que resultou de uma forma mesmo fantástica, tanto que há pouco tempo tive um almoço com alguns dos norteados. Todos nós já tínhamos lido o livro original e ou a banda desenhada, e todos nós nos lembramos ainda desse conceito, e então quem leu a banda desenhada ainda o tem mais presente e ainda se identifica mais com ele. Por isso tenho pena que a banda desenhada do Afirma Pereira não seja mais conhecida, mas se tiverem a oportunidade, façam a experiência no seu todo, o original e a banda desenhada. E uma banda desenhada que eu não tenho aqui, porque já a emprestei e aprendam comigo. Os bons livros são para pôr a circular, alguns destes já circularam ou vão circular entretanto, é isso que eu tenho procurado fazer nos últimos tempos. É então a Logicomics
uma banda desenhada que na altura eu vos disse que me surpreendeu bastante. Era um tema que eu sabia que ia gostar, porque eu gosto muito da questão da lógica, mas a forma como aquela banda desenhada é apresentada é fantástica. Porque temos os autores da banda desenhada a contarem a forma como a estão a construir. Então temos uma história dentro de outra história, dentro de outra história. É uma coisa assim muito criativa, mas não é confusa, não é muito focada na parte histórica ou na parte da lógica. Não é preciso perceber a história nem de matemática, de todo, não é? E tem também algum humor. É uma banda desenhada colorida, muito fácil de se gostar, eu diria, e também é pena que ela não seja mais conhecida. Passemos então à literatura internacional. E o que é curioso é que alguns livros que estão aqui eu não lhes dei 5 estrelas no Goodreads. Dei 4 a 4,5, mas há um ou outro aos quais eu não dei 5 estrelas. Este é um deles e curiosamente eu não pensei que ia incluí-lo nesta lista aqui há uns tempos. Mas agora quando estava a fazê-lo, ele saltou-me de imediato à memória porque ele é realmente marcante, também por ser invulgar. Não é uma história daquelas que se vê em 50 mil livros, muito pelo contrário. É então este A Porta, da Magda Szabó. Eu não sei dizer isto, ela é húngara e este livro tem uma história que é em certa medida autobiográfica, mas curiosamente a Magda Szabó não se retrata de forma... aquela sai bem na fotografia, percebem? Ela não é a pessoa que no fundo parece a santinha aqui da questão. Muito pelo contrário. Eu lembro que quando li A Louca da Casa, na Rosa Monteiro, achei que a Rosa Monteiro era muito cheia de si própria. E não acontece isto aqui com a Szabó. Ela, pelo contrário, conta as coisas, neste caso a relação dela com uma sua empregada, de forma muito honesta, muito franca. Claro que não temos como saber se as coisas são realmente, ou foram realmente assim, mas a história em si é muito... Olhem, se há um livro que ensina a ter empatia, é este. Um livro que eu já sabia que ia gostar, ou pelo menos eu tinha essa noção, e não me enganei, mas que andava a adiar, porque pronto, não é? Então o Conde de Monte Cristo, que dispensa apresentações, temos a história do Conde de Monte Cristo, que, pronto, isto é uma espécie de aventura, digamos assim. Acontece algo que depois leva a algo e assim sucessivamente, e é um livro que tem sempre ação e, apesar de grande, eu sei que eles assustam, este clássico e o que eu vos vou mostrar a seguir, porque tem um tamanho enorme, mas eles não são de todo difíceis. Falo-vos então, como não poderia deixar de ser, dos Miseráveis. Os Miseráveis, como o próprio nome indica, retrata a questão da miséria nas suas mais diversas formas, e como o Conde de Monte Cristo e os Miseráveis são mais ou menos da mesma época de autores escritos por autores franceses, é normal que eles tenham aqui algumas características em comum, embora as histórias sejam completamente diferentes. A escrita não é difícil em nenhum deles e, portanto, o que eu quero que retenham destes livros é que não devem ter receio de os ler, por muito grandes que eles sejam. Leiam com calma. Evidentemente, eu também demorei muito tempo a lê-los. E a segunda coisa que quero que percebam é que se não se conhecem a história, também não conheçam. Porque tem mais piada se forem às escuras. O Conde de Monte Cristo, vi filme e achei aquilo uma porcaria. Até acho que vi mais do que um, na altura, se não estou em erro. Os Miseráveis, vi o musical mais recente e ia vomitando, porque eu detesto musicais. Entretanto, estava-me a esquecer que não mencionei outro livro que não tenho aqui, que emprestei entretanto, que é o A Trégua, do Mário Benedetti, que também sei que nem toda a gente o acha assim tão fenomenal. Eu li este ano e gostei bastante, já o emprestei entretanto a outra pessoa que também gostou muito e já vai na seguinte, portanto é um livro que também vai andar a circular. E esta Trégua é sobre um homem de meia idade, quase entrando na reforma, tem uma vida muito rotineira, está só à espera da reforma para continuar tranquilo, e nisto há algo que entra na vida dele e que vai assim abalar o mundo dele. Qual é a parte interessante também deste livro? É que é escrito em forma de diário e, como qualquer diário deveria ser, é muito franco. Ou pelo menos é isso que se espera. E eu gostei muito, já tenho mais 2 livros do autor, porque se é para ser a maluca. E, enfim, não é? Esta sou eu sempre a fazer estragos no orçamento. E há um outro livro, que eu acho que esses já estavam mesmo a contar que eu fosse dizer, não é? Que é então o Relatório de Brodeck, que também não está cá, porque eu já o pus a circular,
É um livro que anda esgotado, com vários títulos do autor. Estou sempre a dizer para reeditarem o Claudel, mas eu sozinha não faço diferença, não é? E felizmente, depois de ter falado aqui desta história, percebi que várias pessoas que tinham livros do autor em casa e que já não se lembravam dele foram pegar nesses títulos e gostaram bastante. Portanto, ainda bem, estão a ver para que é que servem as redes sociais. Também é para ir buscar livros que já estão esgotados ou que estão parados nos armazéns das editoras. Enfim, isto dava toda uma conversa para um outro debate. E eu gostei principalmente desse livro porque não estava à espera de nada daquilo. Eu não sabia o que ia, só me disseram que eu ia gostar e realmente eu gostei muito. Há 3 ou 4 cenas naquele livro que ainda hoje me dou por mim a pensar nelas, que é curioso. E é um livro que, se eu tivesse que escolher todos estes, o meu preferido do ano provavelmente seria o Relatório de Brodeck. Agora pensem o que quiserem. Por fim, este sim eu tenho aqui, ainda não o emprestei, mas se calhar isso vai acontecer. O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Um livro do qual muita gente foge porque é de um autor russo. Não vale a pena, não fujam. O livro é super acessível, tirando os nomes russos, mas que no início do livro, esta edição da Relógio d'Água, traz uma espécie de índice com o nome de cada personagem e os diminutivos e diferentes nomes que no livro lhe são aplicados, portanto é fácil consultar. A escrita é muito acessível. O Dostoiévski é dos melhores escritores que por aí anda, provavelmente. Eu acho que é impossível não se gostar do Dostoiévski. Claro que pode haver preferências, mas o homem sabia o que fazia. E é um livro fantástico, como toda a gente que já o leu, certeza que já vos disse, porque acontece um crime e isso vai levar a um castigo. E é impossível também não não considerar que este Raskolnikov é uma das melhores personagens da literatura. Eu pelo menos acho. E fiquei muito fã deste Ródia, embora isto possa parecer quase doentio da minha parte. Mas eu hei de falar dele mais para a frente aqui no canal, porque é outro também que ainda não tem vídeo aqui. E pronto, 18 títulos. Todos eles, eu acho que é impossível dizer que algum deles é mau, acho eu. Podem gostar mais de uns, menos de outros, mas eles são de qualidade indiscutível, a meu ver. Mas, no fundo, queria passar esta ideia que não devemos ter medo dos calhamaços ou dos autores russos. Não devemos ver a banda desenhada como um género menor ou algo que não vale a pena ser explorado. E, sobretudo, que devemos ler autores nacionais. Eu não quero dizer que é uma obrigação, mas quase que é. Enfim, espero que em 2020 tenham leituras tão boas ou melhores ainda do que estas foram para mim. Eu também espero continuar aqui este meu percurso ascendente enquanto leitora e gostaria também de continuar a fazer vídeos com alguma regularidade, mas não prometo nada, já sabem, porque quem muito promete depois acaba por falhar bastante e eu não gosto de ir por aí. E pronto, por hoje é tudo. Eu vejo-vos num próximo vídeo. Até lá, boas leituras e entrem nesse ano em grande. Deus!